Olá, começa agora o Jornal Panorama com os destaques da semana no Legislativo Estadual. Representantes de movimentos sociais no estado participam de audiência pública no Parlamento Capixaba sobre o Plano de Educação e o Programa Estadual de Direitos Humanos, elaborados pelos 3 poderes com a participação da sociedade. Garantir o acesso das pessoas ao judiciário e assegurar a educação em direitos humanos em todos os níveis e modalidades de ensino. Esses são os principais pontos do Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos e do Programa Estadual de Direitos Humanos do Espírito Santo, apresentados para a população em audiência pública na Assembleia Legislativa. Os documentos foram construídos pelos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, com ampla participação social. Os direitos humanos, eles evoluíram muito durante o decorrer do tempo. Ele era voltado mais para direitos individuais, né? Onde a proteção da pessoa era o mais importante. Depois evoluiu para direitos civis, direitos coletivos, agora já temos direitos ambientais, né? Então, ele tem evoluído para o que o pessoal da área de direitos humanos tem falado, as várias gerações dos direitos humanos. E as pessoas ainda estão achando, né, que direitos humanos é apenas a proteção a presidiários, aos direitos dos presos. Os projetos, que servirão de base para as políticas públicas futuras de defesa dos direitos humanos, são resultado da adaptação do texto nacional à realidade capixaba. Por meio dos documentos, os 3 poderes do Estado e diferentes movimentos sociais firmam um pacto em defesa dos direitos humanos. A sociedade civil é muito ativa, tem movimentado muito no Brasil e tem impulsionado o poder público. E o Estado precisa conversar entre si. Esse plano é um pacto que se estabelece no Estado. Um programa e o plano. Todas as políticas deverão se referenciar nesse plano e nesse programa. É muito importante para o Espírito Santo, é muito importante para o Brasil. Esse é o tema que vai dominar o século e o milênio seguinte, é a temática de direitos humanos. Todos falam a favor dos direitos humanos pelo mundo afora, mas nunca se violaram tantos os direitos humanos como na nossa época, na nossa era. Então o que a gente vê em torno do tema direitos humanos é uma imensa hipocrisia. Diante dessa realidade é gratificante nós vemos as 3 instituições aqui do Espírito Santo, os 3 poderes, de mãos dadas, trabalhando pela construção de um plano de direitos humanos, fazendo algo de concreto. É gratificante, eu confesso que é um momento feliz para mim, não enquanto presidente de uma instituição, mas enquanto cidadão brasileiro. A aprovação pela Câmara dos Deputados do projeto que redistribui de forma igualitária os royalties de petróleo entre União, estados e municípios tomou conta dos debates no estado. Parlamentares do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, os 2 principais estados produtores e os mais prejudicados se a nova redistribuição for sancionada, pediram ao Supremo Tribunal Federal que suspenda a tramitação do projeto. Chefes dos poderes legislativo e executivo também reagem à matéria e garantem: vão continuar a luta política e, se necessário, judicial para defender os interesses do Estado e dos municípios capixabas. Indignação e tristeza foram sentimentos que tomaram conta dos parlamentares capixabas com a aprovação pela Câmara Federal do projeto de lei do senador paraibano Vital do Rego. O que foi votado é uma aberração porque tira dos estados produtores para fazer uma distribuição mais ou menos igualitária com o país inteiro. E o pior, tirou a destinação dos royalties para a área da educação. Para o Espírito Santo, as perdas com a redistribuição dos royalties para os estados não produtores são estimadas em 11 bilhões de reais até 2020. Já em 2013, o estado deixaria de receber 1,2 bilhão dos 3 bilhões de reais que arrecadaria pelas regras em vigor. E os municípios, que hoje têm uma receita em torno de 26%, vão chegar a 2020 com apenas 4% dos recursos totais dos royalties. A situação é pior para cidades afetadas com embarque e desembarque de petróleo, que vão ter esse percentual reduzido a 2% nos próximos 8 anos.
O projeto foi aprovado na Câmara Federal por 286 votos favoráveis e 124 contrários e segue para a sanção da presidente Dilma. Cabe a nós confiar no veto. Mas aí eu pergunto, quem que vai responder pelo veto na Câmara dos Deputados? É um sonho se pensar em veto e sucesso nesse veto no Congresso Nacional. O melhor é que o Espírito Santo já se prepare para entrar na justiça, para dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Fora disso, eu não acredito em milagres, a não ser através dos direitos adquiridos que são sagrados em defesa do Espírito Santo. Atitude inconstitucional, rompimento do Pacto Federativo. Assim, o governador Renato Casagrande definiu a aprovação pela Câmara dos Deputados do projeto que redistribui os royalties do petróleo. A nossa Procuradoria-Geral do Estado já está preparada para que a gente possa impetrar uma ação direta de inconstitucionalidade contra esta matéria, se ela for consolidada. Para ela ser consolidada, ela tem que ser sancionada pela presidenta, porque se ela for vetada, ainda o processo não se concluiu. Então é necessário que a gente, primeiro, deixe o processo chegar à sua conclusão, para que a gente possa, aí sim, se for o caso, recorrermos ao Supremo Tribunal Federal. Nós estamos preparados. A repórter Gabriela Zorzal acompanhou as atividades parlamentares nas sessões ordinárias desta semana. Confira os detalhes. Os deputados aprovaram nesta semana projeto de lei do governo que concede mais autonomia ao Poder Executivo para legislar sobre o Fundap, o Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias. De acordo com a matéria, o Estado vai publicar decretos para tratar do assunto, como forma de dar mais agilidade ao processo. O projeto foi aprovado no Legislativo com emendas da Comissão de Justiça. Foi votado por unanimidade. Acho que a gente fortalece o Executivo na disputa com os outros estados, uma vez que nós tivemos aí uma perda do Fundap em relação ao ICMS, que o governo baixou a alíquota, o governo federal, de 12% para 4%, e com essa mobilidade que nós demos ao governo estadual, nós ainda propiciamos as prefeituras terem uma parte desses 4%, que é 1%, né? Diminui o prejuízo. Na verdade, uma prefeitura que recebia 1.200.000 vai passar a receber 400.000, mas ainda vai receber. Então, acho que a Assembleia deu um passo importante de parceria com o governo dentro da harmonização dos poderes, e é isso que faz a Assembleia do Espírito Santo ser uma Assembleia de qualidade acima das demais. O plenário também aprovou 2 projetos de lei do deputado Glauber Coelho. Um deles determina normas para a destinação correta do lixo tecnológico, formado principalmente por produtos eletrônicos, como computadores e celulares. De acordo com a matéria, esse tipo de material vai ter que passar por um processo de reciclagem, ser reaproveitado ou queimado. Já outra proposta aprovada obriga hospitais e maternidades a fazerem o teste do olhinho em recém-nascidos. Esse tipo de exame é capaz de dar o diagnóstico precoce de doenças como glaucoma e inflamações oculares. Os 2 projetos seguem para análise do Poder Executivo. Gabriela Zorzal para o Panorama. Nas comissões da Casa, agenda movimentada. Na Comissão de Meio Ambiente, destaque para o Espírito Santo Sem Lixão, projeto desenvolvido pela Subsecretaria de Estado de Programas Urbanos, que busca, entre outras ações, construir aterros sanitários para substituir os lixões que ainda existem. Na Comissão de Agricultura, os deputados conheceram detalhes do programa Reflorestar, trabalho conjunto das Secretarias de Estado de Meio Ambiente e Agricultura. O projeto tem o objetivo de manter, recuperar e ampliar as áreas de florestas do Espírito Santo, com foco na geração de oportunidades de negócios e renda para os produtores rurais. Os deputados da Comissão de Finanças prosseguem com a realização de audiências públicas para debate da LOA, a Lei Orçamentária Anual para 2013. A LOA fixa gastos e investimentos a serem feitos com as receitas que o governo estima arrecadar durante o ano.
5 reuniões já foram realizadas em diferentes regiões do estado. Esta semana, as audiências aconteceram em São Mateus e São Gabriel da Palha. E moradores das microrregiões Rio Doce, Nordeste, Noroeste e Centro-Oeste, que incluem 32 municípios capixabas, conheceram a previsão de investimentos. Essa discussão é muito válida para que a gente possa estar alavancando e tendo um acesso mais fácil ao orçamento e saber o que é que nós temos de orçamento para trabalharmos nas próximas gestões. Cada sugestão que é feita aqui no orçamento é feito um caderno de sugestões apresentado ao governo e à medida que o tempo de 2013 for passando e tiver recursos para suplementação, esses projetos poderão ser incorporados ao orçamento do governo. As reivindicações aqui foram no sentido de melhorar educação, saúde, segurança pública, a infraestrutura dos municípios, ou seja, aquilo que já está contemplado no orçamento, mas também contemplado no projeto do governador Renato Casagrande, que é interiorizar o desenvolvimento. Portanto, todas as discussões aqui serão levadas para a comissão e para a Assembleia, para juntos nós construímos propostas e dar condição para que nos próximos anos essas reivindicações sejam atendidas. E isso fortalece tanto o orçamento do governo do estado, isso fortalece o papel da Assembleia Legislativa, que baseado no regimento interno é discutir com a sociedade, com as micro-regiões, essa peça orçamentária, e isso faz com que cada vez mais o orçamento do governo do estado possa ser um orçamento real, um orçamento previsto, um orçamento realizável e um orçamento que dê principalmente satisfação ao nosso querido povo capixaba. E esta semana o Parlamento Capixaba recebeu homenagem da Caixa Beneficente e dos militares estaduais. Representada pelo deputado da Vitória, a Assembleia recebeu medalha pelos trabalhos legislativos feitos em benefícios da corporação policial. A entrega aconteceu durante solenidade de comemoração aos 100 anos da instituição, voltada para a assistência às famílias de policiais mortos. É um motivo de alegria e eu estou feliz por estar aqui representando a Assembleia Legislativa e feliz por receber essa homenagem. E o Jornal Panorama fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando o trabalho dos deputados através do nosso site, do Facebook e também do Twitter. Muito obrigada pela companhia de sempre. Espere nosso próximo encontro. Até lá!